Malaquias capítulo 3. Hoje, durante o dia, eu estava pensando sobre esse tema e avaliando dentro desse tema o que é que muitas pessoas nos dias de hoje pensam sobre isso, e muitas vezes sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus, para expressar o que pensam, sem conhecimento, acabam falando muitas coisas que não estão escritas na palavra de Deus. E eu queria pegar o verso 10 do capítulo 3, muito conhecido. Certamente a maioria dos que estão aqui nessa noite já devem ter ouvido isso várias vezes, esse versículo, aonde Deus está falando com o seu povo, ensinando eles a voltarem a obedecer a Deus, porque eles estavam em desobediência a Deus em relação à coleta das ofertas e a entrega dos dízimos. E Deus faz uma declaração muito forte para eles. Se você acompanhar a partir do verso 6, você vai ver que Deus fala para eles que eles estavam roubando a Deus. E eles não entendiam que eles estavam roubando, porque para eles, tudo que eles estavam fazendo estava correto, mas não entenderam que a atitude deles era uma atitude que Deus reprovava. E depois então de Deus falar com eles sobre isso, no verso 10, ele diz: tragam o dízimo todo. Bem, tragam o dízimo todo é porque muitas vezes não se trazia o dízimo todo. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Tem uma tradução que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa, para que haja mantimento em minha casa, numa outra tradução. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas. Não é portas, não são portas, são comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quantos querem ter bênçãos da parte de Deus? Tantas que você não terá nem onde guardá-las, de tantas bênçãos. Seja sincero com você mesmo. Talvez muitos agora dizem: não, eu nem preciso de tantas bênçãos de Deus assim. É claro que você precisa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você precisa destas bênçãos de Deus. E quando você recebê-las, diga isso para ela: reparta. Se quiser, me coloca na sua lista. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimentos. E eu estou pensando neste tema, avaliando o que muitas pessoas têm acreditado, têm falado, e descobri que muitas vezes nós nos afastamos muito do verdadeiro significado, do verdadeiro sentido do que são os dízimos e as ofertas para Deus.
Porque quando nós olhamos diretamente o resultado de trazer o dízimo e as ofertas, logo nós pensamos em nós, as comportas serão abertas e nós seremos abastecidos, abençoados, mas Deus não está preocupado com a sua abastança. Alô? Aqui Deus não está preocupado com as suas riquezas, com as bênçãos que nós vamos receber. Não, Ele não está preocupado com isso. Sabe por que não? Porque isso já é um resultado do amor de Deus. Já é um resultado de que quando eu entendo o que significa dizimar e ofertar, já vai vir o resultado. A resposta do Senhor é: eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou abrir as comportas dos céus e vou derramar abastança sobre vocês, sem medida. Vocês vão ter tanto que vocês não vão ter nem aonde colocar. Mas o que é importante aqui para Deus é que os dízimos que são levados ao depósito do templo, eles são usados para o mantimento da casa do Senhor. É esse que é o valor importante que Deus coloca aqui. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, porque nós queremos entregar para poder receber. E é aí que muitas vezes nós corremos um risco de barganharmos com Deus, até mesmo inconscientemente. Queremos fazer uma troca. Bem, eu vou entregar uma oferta, vou entregar o dízimo, e o Senhor, por favor, faz o resto. Quantas vezes, eu gostaria de saber quem são os sinceros aqui, quantas vezes, talvez na falta de entendimento, quantas vezes você, talvez no começo da sua vida cristã, você entregou uma oferta ou entregou o dízimo, esperando por um milagre financeiro, um resultado financeiro? Quantos fizeram isso? Eu fiz isso muitas vezes. Mas nós passamos por cima do que é importante para Deus. Nós não paramos para pensar naquilo que Ele dá importância. Por que é que Deus estava chamando o seu povo de ladrões? Estava dizendo que eles roubavam a Deus, e porque eles roubavam a Deus, eles não recebiam as bênçãos de Deus? Não, Deus não colocou desta forma. Deus estava dizendo: vocês estão me roubando quando vocês retêm, e a minha casa, ela é desabastecida, ela não é cuidada, não tem alimento na minha casa. Claro que aqui é importante nós entendermos que a maneira de dizimar, a maneira de ofertar naquela época, era uma outra moeda, não é a moeda que nós temos hoje. Não se ganhava um salário como se ganha hoje. Você trabalha 30 dias para receber o teu salário, pelo menos a maioria. Muitas vezes os animais, a colheita, eram moedas de troca. Era assim que as pessoas adquiriam os seus recursos, a sua abundância. E era sobre isso que Deus estava falando. Então hoje eu gostaria de falar sobre esse tema. E é a mensagem da noite. Não é uma palavra para nós ofertarmos depois, embora faremos isso. Mas é a mensagem de Deus nessa noite para nós. O dízimo, esse é o tema da mensagem. O dízimo e a oferta são a mesma coisa segundo a Bíblia? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o dízimo e a oferta para você são a mesma coisa? O que você acha? E eu quero mostrar para você e relembrar cada um de nós aqui o que é que a Bíblia fala. Não é o que as pessoas falam, não é o que alguns líderes pregam, não é o que alguns pastores, missionários, apóstolos, seja qual for o tipo de líder, prega. É o que a Bíblia prega, e nós temos que ficar com o que a Bíblia fala. Qual é a diferença entre dízimo, oferta, e eu vou acrescentar mais uma coisa que é costume usarmos no meio da igreja: voto. Você já ouviu essa palavra?
vou fazer um voto com Deus. E a Bíblia fala que ninguém faça um tipo de voto com Deus que não possa cumprir. Ninguém faça algum voto que não consiga cumprir. Para muitas pessoas hoje, você talvez seja uma delas. Espero que nesta noite fique bem esclarecido para você. Muitas pessoas acreditam que o dízimo, a oferta e o voto significam a mesma coisa, mas a Bíblia explica a diferença e eu quero compartilhar com você nesta noite. A Bíblia diz que o dízimo é a obediência, a nossa obediência a uma ordem de Deus. Pastor, por que é que o Senhor está dizendo que o dízimo é uma ordem? Porque está expressamente aqui, claro para nós no verso 10, Deus está dizendo: tragam todos os dízimos. É uma ordem direta de Deus. E a palavra dízimo, ela significa exatamente a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe. É isso que significa dízimo. Então dízimo é a minha obediência à ordem de Deus para que seja entregue a 10ª parte da minha renda. Eu estava conversando alguns dias com uma irmã, e também ontem eu estava conversando com uma outra irmã, certamente se ela estiver aqui ela vai se lembrar que eu conversei com ela, porque às vezes acontece assim, aquela pessoa que não trabalha por mês para receber o seu salário, trabalha por dia, que ainda tem pessoas que recebem por dia, ou trabalha por quinzena, ou não trabalha registrado, com salário fixo, mas em algum momento do seu mês, da sua semana ou do seu dia, pode acontecer desta pessoa receber um valor, por algum tipo de trabalho freelance, ou por ter ganho de alguém, ou porque alguém o abençoou. Isso pode acontecer. E aí então a pessoa vai tirar o dízimo do que ela recebeu, e o dízimo é proporcional ao que a pessoa recebeu. Então vamos imaginar aqui que uma pessoa recebeu um presente de alguém, não vou nem dizer um trabalho, porque ela não trabalha, mas ela recebeu, alguém abençoou a vida dela, ela recebeu, por exemplo, o valor de uma cesta básica, ou talvez ela tenha recebido uma cesta básica. Talvez o filho recebeu uma bênção do pai, da mãe, uma mesada. Quantos filhos não querem uma mesada hoje do pai? Olha aí que bênção. Sabe como que você faz para você receber mais mesada? Seja obediente a Deus, fiel a Deus, que você vai receber muitas bênçãos de Deus. Bem, vamos voltar. Você recebe lá, por exemplo, R$50. Aí a pessoa ela sabe que o dízimo significa a 10ª parte da renda. A renda dela foi R$50. Quanto é 10% de 50? R$5. Só que aí, chega na hora dela entregar o dízimo, em obediência à ordem de Deus, não para que ela tenha resultado, mas para que a casa do Senhor seja cuidada, ela vai entregar R$5 e o dízimo. Muitas vezes a pessoa não quer, tem vergonha de entregar, porque acha muito pouco. Eu acho muito pouco. Quantas vezes eu ouvi testemunhos assim, de pessoas que não entregaram o dízimo, porque acham muito pouco. Você precisa entender que o dízimo é 10%, ou seja, ele é proporcional. Se você ganhar R$2, qual é o dízimo de R$2? 20 centavos, e você precisa entregar isso com toda a obediência, fidelidade e amor a Deus. Pastor, mas se eu quiser pôr mais 5 centavos a mais, eu posso? Você pode, mas esses 5 centavos a mais não é dízimo, passa a ser oferta.
Alô? 20 centavos é o dízimo, 5 centavos a mais é uma oferta. Uma oferta. Eu estou falando isso porque você precisa entender que Deus, Ele espera de nós, o mínimo que Deus espera de nós é que nós sejamos obedientes a Ele naquilo que Ele nos ensina a fazer. Então, se você não tem um salário, uma renda fixa, você se enquadra dentro aí desse campo de pessoas que trabalham freelance. Querido irmão, você precisa obedecer ao Senhor, você precisa demonstrar o teu amor para com Ele, e aí sim, Ele está dizendo, quando você fizer isso, coloque à prova: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós a abundância. Agora, uma coisa importante, que precisa ficar muito claro, queridos irmãos, perdoe minha voz hoje, porque eu estou com uma afta na minha língua, está um pouco difícil de falar, por isso que eu estou enrolando aqui. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante: se o seu dízimo for um valor maior do que o dízimo do seu irmão, ou de alguém da sua casa, não pense você que pelo seu dízimo ser maior, você vai receber as bênçãos de Deus maior que o seu irmão. Não, no dízimo não funciona assim. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. O que Deus está dizendo é que as janelas vão ser abertas, não é pelo valor, pela quantidade que é o meu dízimo, que é o dízimo que eu vou entregar a Ele. Você está entendendo? O que Deus está dizendo é que Ele vai abrir as janelas pela sua obediência, pela sua fidelidade. Pouco importa qual é o valor a 10ª parte da sua renda. O que Deus quer fazer é abençoar você. Agora, a diferença do dízimo para a oferta é que a oferta faz toda a diferença. Porque a oferta, de acordo com o apóstolo Paulo, as ofertas elas são sementes. O dízimo não é uma semente. As ofertas são sementes. E uma semente, quando você planta uma semente, você recolhe muito mais, talvez a 100 por 1. Então o segredo é que a Bíblia nos fala, Paulo diz assim: quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Você não semeia com o dízimo. O dízimo é uma atitude de obediência, amor e fidelidade a Deus, porque você se importa com a obra dele, com a casa dele. E Deus poderia simplesmente dizer: façam isso e fiquem quietos, já se deem por agradecidos de serem meus filhos. Deus não fala isso. Ele diz: eu ainda vou abrir as janelas dos céus e vou derramar abundância sobre vocês. Esse é o Pai que nós amamos. Será que você pode olhar para um Deus que fala isso e dizer: Ele está tentando me explorar, esse Deus quer me empobrecer, quer tirar o meu dinheiro do esforço do meu trabalho? Quem é que tem dado esforço para você trabalhar? A saúde para você trabalhar? Quem é que tem dado o trabalho? Quem é que tem nos abençoado, se não o Abba, se não o nosso próprio Deus, o nosso Pai? Então, querido, faça por amor, obediência ao Senhor, cumprindo esta ordem, seja fiel. E a oferta, sim, a oferta você sempre vai fazer esta oferta, sabendo que você vai ter uma colheita relacionada ao que você semeou. Paulo diz assim: se semear pouco, vai ter colheita, mas a colheita vai ser pouca também. Se semear muito, vai ter colheita. Se semear muito, a colheita vai ser muita. Nós estamos falando de um assunto que eu sei que esse assunto, ele muitas vezes mexe com muitas pessoas.
Mas esse assunto é o assunto que Deus deixou estabelecido na sua palavra para abençoar você, não somente a sua casa através dos dízimos, mas abençoar eu e você, abençoar as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos abençoados, nós prosperemos, nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que Ele colocar na nossa mão para fazer. Você não precisa se sentir mal em ouvir este assunto. Deus quer abençoar a sua vida e Ele vai fazer isso sobre mim e sobre você, porque Ele vela para que a sua palavra seja cumprida, se cumpra em nossas vidas. Bem, eu falei do dízimo, agora eu vou falar da oferta. A oferta, ela é diferente, ela é uma entrega voluntária. A oferta é uma entrega voluntária. O que é algo voluntário? Se alguém chegar para você e dizer: ei, ô Joyce, por favor, oferte R$200 aqui hoje, isso é uma oferta voluntária? É claro que não. Talvez a Joyce pudesse de repente ofertar R$3.000, é um exemplo, tá, Joyce? Vai chegar nesse nível, né, meu irmão? Mas aí a voluntariedade dela seria nesse valor. Mas se alguém estabelece um valor, não é voluntariedade. Por isso que nós precisamos entender que o que agrada a Deus é nós obedecermos a sua palavra, o seu ensino. Pastor, tem base bíblica para isso? Já já nós vamos ver isso. E o voto? O voto é um compromisso que você faz, é um compromisso que você assume com Deus, por uma causa específica. Por exemplo, você está orando, eu estou dando um exemplo apenas, você está orando para que Deus te abençoe no seu trabalho, para que você receba um aumento salarial, e você possa comprar a sua casa tão sonhada, e um dia isso acontece, você recebe um salário, você aumenta o seu salário naquele mês, e a partir dali então, e você junta recursos, e compra uma casa nova, e está feliz da vida, e aí você lembrou que você tinha feito um voto com Deus: Senhor, o dia que eu tiver a minha casa, eu vou fazer uma oferta especial na tua casa. E aí você se lembra do voto e você vai e faz. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já conheci muitas pessoas que fizeram votos e não cumpriram seus votos. Meu conselho para você é: faça um voto entre você e Deus. Não fale para ninguém do seu voto. Só se você entender que Deus está pedindo para você compartilhar o seu voto. O seu voto tem que ser entre você e Deus. E uma coisa é certa: você nunca vai ficar esquecido do seu voto, porque o Espírito Santo de Deus vai te lembrar. E você vai cumprir o seu voto, porque Deus, Ele não quer nos escravizar, Ele não quer colocar peso sobre nós, a ponto de nós dizer: Senhor, me socorre, porque eu não tenho recurso para pagar o voto que eu fiz ao Senhor. Não, o Senhor vai honrar você, o Senhor vai dizer: o meu filho fez isso por amor, eu vou abençoá-lo para que ele tenha e cumpra o seu voto. É isso que Deus vai fazer. Posso ouvir um amém? É isso que Ele faz. Deus não quer envergonhar você, Deus não quer deixar você numa situação difícil. Não, Deus vai abrir as portas, vai abrir as janelas, porque Ele não mente. É importante, amados irmãos, nós entendermos que tanto a entrega do dízimo quanto a entrega de uma oferta necessitam ser entregue com entendimento. Não saia fazendo oferta sem você ter entendimento. Por isso é que nós estamos aprendendo nessa noite com a palavra qual é a diferença e como nós devemos entregar o dízimo, a oferta, e por que nós devemos entregar. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, uma oferta que Deus rejeitou. Você sabia que tem na Bíblia uma oferta que Deus rejeitou? Tem. Alguém sabe qual foi esta oferta que Deus rejeitou, Abel? Eu aí ajudei vocês, né, a responder, né? Caim
foi fazer uma oferta e Deus rejeitou a sua oferta, ao passo que a oferta de Abel, seu irmão, ele recebeu. Está lá em Gênesis, por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4. Gênesis 4. Será que alguém com voz de trovão poderia ficar em pé e ler para nós Gênesis 4, versículo 1 ao 7? Faz tempo que nós não fazemos isso na congregação, de alguém ler a Bíblia, e ainda nós podemos fazer, porque a nossa igreja ela é pequena. O dia que ela for grande, talvez não dê para fazer, porque ninguém vai ouvir, de tão grande que vai ser. Vamos lá, quem tem vontade de ler a palavra, capítulo 4 de Gênesis, verso 1 a 7. Se não tem voz de trovão, pode ser voz forte, tá bom. Se não tem voz forte, pode ser a sua mesmo, Marcos Machado. Gênesis fica no primeiro livro da Bíblia, Marcos, primeiro livro. Isso. Amém. Obrigado. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Marcos? Amém. Deus abençoe, Marcos. Olha só. Aqui, os versículos, 7 versículos aqui do capítulo 4, os primeiros 7 versículos, nos relatam que Abel e o seu irmão Caim, os dois, um dia decidiram ir e entregar ofertas a Deus. Caim, ele era agricultor, e Abel era pastor de ovelhas. Então o resultado do trabalho deles eram diferentes. Caim colhia os frutos da terra, e Abel das suas ovelhas, da gordura, da lã. Eram assim que eles obtinham o resultado do seu trabalho. Os dois ofereceram a Deus uma parte do fruto do seu resultado, do seu trabalho, melhor dizendo assim. Acontece que, ao lermos esses 7 versículos que o Marcos fez a gentileza de ler para nós, lermos com atenção,
nós vamos ver aqui uma sutil diferença entre estas duas ofertas. Se você parar para pensar, você vai ver essa diferença. Qual foi a oferta que Caim levou até Deus? Veja aí. Qual foi a oferta que Caim entregou a Deus? Como? Do que? Caim. Ótimo, irmã. Caim levou os resultados da sua lavoura: batata, alface, rabanete. Nossa, rabanete, faz tanto tempo que eu não como rabanete que eu nem lembrava que existia, agora veio, né? Batata doce, abóbora, que mais? Enfim, esse era o resultado. Caim vai, prepara a sua oferta, ali os legumes, as frutas, o resultado, os frutos da terra, para oferecer a Deus. Agora, Abel não era lavrador, ele fazia outra coisa, ele tinha outro trabalho. Qual era a oferta? Qual foi a oferta de Abel? O primogênito das suas ovelhas. Não poderia ser a ovelha mais velha? Não poderia ser a ovelha mais gorda? Aquela manquinha, aquela malhada, aquela manchada, com falha de lã? Poderia. Mas a Bíblia está dizendo que Abel, ele foi e escolheu a primogênita. Sabe o que significa isso? Ele escolheu as primícias do seu rebanho. Você já ouviu essa palavra, primícias? Primícias são os primeiros frutos. Deus, Ele se agrada quando eu e você, nós entregamos as primícias a Ele. Nós fazemos de costume, pelo menos no segundo domingo do mês, recolhermos as primícias das nossas compras, da nossa despensa de casa, aonde você traz o arroz, o feijão. Nós sabemos que está tudo muito caro, mas você faz isso com amor, com voluntariedade. Você vai trazer as primícias, os primeiros frutos. Você está lá com o carrinho do supermercado comprando, e você vai pegar a compra para pôr no seu carrinho, e você se lembra: peraí, tem pessoas que eu posso abençoar. Deus vai se agradar com isso, porque Ele ensina na sua palavra para a gente dividir com o necessitado, e você põe no seu carrinho com alegria. Você está separando os primeiros resultados. Abel fez isso, ele pegou a ovelha perfeita, uma ovelha que não tinha um membro quebrado, não tinha mancha, não tinha falha, não era aquela que já estava andando e correndo no rebanho, não, era a primeira, ali a novinha, a melhor. E agora, claro que aqui nós podemos usar este episódio da vida de Abel para lembrar o que significava, o que esta oferta de Abel estava mostrando no futuro. Esta oferta de Abel estava falando do Cordeiro de Deus, que não tinha mancha alguma, nem nada quebrado. O melhor de Deus. Sabe o que Deus fez para salvar você? Ele deu o seu melhor. Deus deu a primícia, Deus deu o seu unigênito, não somente o primeiro, mas não o primeiro, mas o unigênito, o único que ele tinha, o melhor. Não tinha nenhum outro. Deus deu tudo. A oferta ainda de Deus, comparada com a de Abel, é diferente, porque a oferta de Deus para mim e para você foi que Ele deu tudo. Posso ouvir um amém? Deus deu tudo. Então Abel, a diferença da oferta de Caim para Abel foi essa. Caim foi lá, pegou os frutos, o resultado dele, que bênção, que bonita essa verdura. Abel não, Abel foi lá escolher, foi ver, deixa eu ver qual é a primícia do meu rebanho, a melhor, porque eu vou oferecer ao meu Deus. Querido irmão, essa é a diferença das duas ofertas. Quando eu e você, nós fazemos uma oferta para Deus,
Nós precisamos ter o cuidado de oferecer a primícia para Deus, o melhor para Deus, o mais importante para Deus. E mais ainda um detalhe, porque assim foi a oferta de Abel, uma oferta com espontaneidade. Ele sentiu vontade e ele foi e entregou. Deus olha para Caim, que tinha entregado os frutos da terra, e fala para ele assim, que se ele fizesse o melhor, a sua oferta também seria aceita. Deus deu essa resposta. Ou seja, quando você e eu, nós fazemos o melhor, a nossa oferta também será aceita. Verso 7 do capítulo 4. Se bem fizeres, também haverá aceitação para ti, disse o Senhor para Caim. Deus sabia o que estava no coração dele. Deus sabe o que está no meu coração e no seu coração. Deus sabe o que está no coração de cada um de nós. Deus sabia o que estava no coração de Caim e alertou Caim sobre o que poderia acontecer com Caim. Verso 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Se você não proceder bem, Caim, o pecado já está à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele, sobre o seu desejo, sobre o pecado, você tem que dominar. Essa foi a palavra de Deus para Caim. O nosso coração, querida igreja, precisa estar livre para servir a Deus com a nossa vida, com as nossas ofertas. Um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que ama a obra do Senhor, que ama a casa do Senhor, que ama. E quando eu estou falando de amar a casa do Senhor, eu não estou falando de amar essas paredes. Eu estou falando do que a obra de Deus, do que a igreja de Deus pode fazer aqui na terra para alcançar outras pessoas para Jesus. É isso que Deus se importa. Esse lugar só existe para que nós tenhamos um invólucro para receber eu e você aqui, nós nos juntarmos e podermos adorar e cantar a Deus. Vamos terminar o culto nessa noite, vamos embora, e este lugar vai ficar sozinho aqui, vazio, sem ninguém. E nesse instante talvez ele perca a importância no sentido e no aspecto do que para que é que ele foi construído. Mas quando nós retornamos aqui, como ontem, estivemos aqui com os casais aqui ontem, este lugar serviu para isso, esse lugar serve para isso, esse lugar serve para que nós possamos ir por todos os lugares, pregarmos o Evangelho e trazermos as pessoas para esse lugar, porque aqui é a casa de Deus, aonde aqui nós somos alimentados, abençoados, nós recebemos uma direção de Deus, aonde nós ouvimos a voz do Espírito na comunhão com a igreja. E é por isso que Deus se importa com esse lugar. Talvez eu e você precisamos melhorar a nossa maneira de se importar com esse lugar, porque Deus já se importa com esse lugar muito antes de nós, e muito mais do que nós. A Bíblia nos fala de outra oferta, mas agora diferente da oferta de Caim, e tal qual a oferta de Abel. Porque a oferta de Abel, ela tocou o coração de Deus. Tanto que a Bíblia diz que Deus deu mais ênfase à oferta de Abel do que a de Caim. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento, em Lucas capítulo 21, sobre uma oferta que agradou o Senhor. E não foi por causa do seu valor. Esta oferta não agradou o Senhor por causa da quantidade de valor de moedas, a quantidade de dinheiro, mas pela forma que ela foi entregue. Ou seja, a forma que você entrega a sua oferta faz toda a diferença. E esta oferta é a oferta da viúva pobre. A viúva que agradou a Jesus porque ela deu tudo. A diferença é que ela deu
tudo o que tinha e voluntariamente. Quem age assim, irmãos, como esta viúva, tendo pouco, entregou tudo que tinha, também vai fazer quando tiver muito. Quem é fiel a Deus no pouco, também vai ser fiel a Deus no muito. É isso que Deus avalia. Ao contrário de outras pessoas que estavam ali na fila da oferta, Jesus estava com os discípulos observando isso, e a Bíblia diz que eles estavam dando aquilo que sobejava, aquilo que sobrava. A Bíblia deixa bem claro assim, e eram quantias grandes de valores de dinheiro, mas eles estavam entregando aquilo que sobrava para a oferta na casa do Senhor. Sabe o que significa ofertar o que sobejava? Relacionado com esta oferta da viúva, eles estavam ofertando o resto. Muitas vezes nós temos que avaliar a nossa vida, porque nós temos uma tendência de ofertar o resto para Deus. Eu me lembro de estar aqui neste lugar onde eu estou pregando hoje, há muitos anos atrás, ensinando esta igreja, que nós não podemos ofertar o resto para Deus, porque lá atrás, lá naquela época, tinham muitas pessoas que ainda tinham boa vontade, boa intenção, mas ainda não tinham aprendido esta lição, e chegava em casa e ganhava um liquidificador novo. Ai, como é bom ganhar coisa nova, não é? E aí vou fazer, e o velho? Mas o velho está funcionando, está com o botão meio colado aqui, está faltando a borrachinha embaixo, ele está meio capenga, mas está funcionando. Vou levar para a igreja. E vinha e trazia para a igreja. Ganhava uma geladeira nova, mas tinha aquela enferrujadinha, aquela lá também, que tinha que dar um chute nela para ela funcionar. Vou levar para a igreja. E assim por muitas vezes, esta ideia errada nos fez pecar, entristecer a Deus, porque nós levávamos o resto para Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você precisa confiar em Deus. Você precisa focar primeiro no reino de Deus. Não pode comprar 2 liquidificadores novos, um para você e um para a igreja? Tudo bem, mas não precisa você fazer isso. Faça com excelência. Graças a Deus, Deus tem tratado isso na vida desta igreja. Deus tratou na vida de muitas pessoas. Eu sei que muitos já se foram daqui, mas eu sei que aqui os que têm permanecido, que são pessoas que começaram a igreja conosco, eu tenho visto a mão de Deus na vida deles, eu tenho visto a bênção de Deus na vida deles, eu tenho visto o cuidado de Deus na vida deles e também sobre a tua vida. E Deus vai fazer e vai continuar fazendo muito mais sobre a sua vida e sobre esta igreja, nos ensinando a amar as coisas dele. Lucas 21:4 diz que todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, ele está falando da viúva, mas esta da sua pobreza. Deus estava dizendo, ela é uma viúva, ela não tem ninguém por ela. Ela deitou ali algumas moedinhas, e Jesus disse, ela deitou no gasofilaço, ela colocou na salva, ou seja no altar, seja onde for, ela deitou todo o sustento que ela tinha naquele dia. Jesus conseguiu ver isso, agradou o coração de Jesus. Amados irmãos, sempre que fizermos qualquer oferta para Deus, é preciso observarmos um detalhe: estamos ofertando livremente ou estamos ofertando porque eu estabeleci que é um dever eu ofertar? Você não tem que estabelecer nada, você precisa ouvir com amor o que a palavra nos ensina, e a palavra nos ensina que nós precisamos ofertar livremente, voluntariamente, com todo amor no nosso coração. Você está aí? Como devem ser nossas ofertas? A oferta que agrada a Deus é aquela que entregamos com o nosso coração puro, coração sincero, um coração sem apego. Ai, que dó de entregar essa oferta. Não, você não pode ter esse sentimento.
porque esse sentimento não agrada ao Senhor. Você tem que ter um coração como o coração de Abel, como o coração daquela viúva que estava na fila da oferta, que ofertaram desprendidos. O salmista, ou melhor, o proverbista, diz no capítulo 3, verso 9: honra ao Senhor. Aliás, esse versículo está no envelope das nossas ofertas. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, as primícias dos teus ganhos. A carta de Paulo aos Coríntios, ensinando a igreja em Corinto, capítulo 9, verso 7, ele diz: cada um contribua como propôs no seu coração, não faça isso com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá, ao que dá com alegria. Ofertar por necessidade é quando você diz: bem, eu vou lá ofertar, porque eu estou com uma necessidade muito grande de que aconteça algo na minha vida, e assim quem sabe eu agrado a Deus, né? E Ele olha para mim. Não faça esse tipo de oferta. Procure sempre ser o mais sincero. Abra o coração para Deus, olha para Deus, fala para Deus: Senhor, eu quero ofertar porque eu amo o Senhor, eu amo a tua casa, eu amo o teu reino, Senhor, eu amo tudo que envolve o teu reino. É assim que Deus espera que nós ofertemos ao Senhor. Amém? Quando nós fazemos uma oferta a Deus, nós reconhecemos que tudo que temos vem dEle. Você precisa ter esse entendimento. Tudo que você tem vem do Senhor, e que a nossa confiança não está nos bens que nós recebemos dEle, mas a nossa confiança está naquele que nos dá os bens, está naquele que nos abençoa, naquele que cuida de nós. Também nós podemos oferecer a Deus nossa vida, o nosso louvor, a nossa oração, como um significado de uma oferta no seu altar. Logo, a sua vida, você precisa fazer com que a sua vida agrade a Deus, o seu caminhar agrade a Deus, as suas palavras agrade a Deus, o seu louvor seja sincero a Deus, a sua oração seja ouvida pelo Senhor. A Bíblia também fala de ofertas para ajudar outras pessoas. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que receber. Ontem eu procurei a nossa irmã Jeane, porque eu precisava socorrer uma pessoa, e ela e o Júnior, que são os nossos irmãos responsáveis de receber essa incumbência nossa, para cuidar dessa despensa, preparar essas cestas. Ela me disse: pastor, nós não temos muita coisa, o que tem nós fizemos pequenas cestas, mas aqui tem uma cesta. E eu fui então, perguntei para ela antes se não tinha ninguém na fila, porque eu sou cuidadoso nisso. Antes de sair entregando uma cesta básica para pessoas que não são da igreja, a Bíblia nos orienta primeiro que nós abençoemos os domésticos da fé. Primeiro nós temos que olhar para a igreja, e aí sim, depois é assim a forma organizada que Deus nos ensina. Não, pastor, está tranquilo. E eu fui então e entreguei uma cesta para uma pessoa, um vizinho, porque e ele faz parte da minha lista dos 10 que eu estou orando, e eu estava vendo ele, e eu perguntei: e aí, como você está, fulano? Fez assim. Falei: não está bem, porque saúde ou dinheiro? Fiz assim para ele. Ele disse: os dois. Aí ele mostrou a barriga, ele falou: eu fiz uma cirurgia, e eu estou sem trabalho, meu aluguel venceu já está indo para o 2º mês, e eu estou aqui comendo um biscoito. Estava com outro garoto comendo um biscoito, e eu disse para ele: mas rapaz, por que você não me falou antes?
Daí ele disse: nossa, eu até pensei em falar, será que lá na igreja não teria alguma coisa que pudesse me ajudar? Eu falei: eu vou ver isso para você. Eu não tinha para fazer isso por ele. E aí a Jane disse: não, pastor, tem aqui, pode levar. Sabe o que é esta atitude, que você já fez muitas vezes certamente? Essa atitude permitiu você entrar dentro da casa desse homem ontem. Claro que representado pelo seu pastor. Eu pude entrar dentro da casa de um vizinho do qual eu nunca tinha pisado os meus pés. Coloquei lá a cesta porque ele não podia fazer força, orei por ele, e ele ficou com os olhos lacrimejados e agradeceu: muito obrigado, pastor. Falei: queria fazer mais, mas no momento é o que nós podemos fazer. Isso agrada a Deus, quando nós nos importamos com as pessoas. Claro, eu não fiz isso com segundas intenções, de dar uma cesta para que ele venha para a nossa igreja, não. Eu sempre vou convidar qualquer pessoa para ouvir a palavra de Deus e para vir à igreja, mas a decisão é dela. Mas se ela disser: não, eu não quero Jesus, não quero nada, não tem problema, porque não vai mudar o amor de Deus por ela, até que Deus a convença. Não vai mudar esse princípio da palavra, que nós temos que abençoar as pessoas, sejam quem for. Você pode abençoar uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e você estar abençoando um anjo, porque a Bíblia diz que isso pode acontecer. Muitos receberão anjos e não vão saber. Quantas histórias na Bíblia nós vemos anjos que se apresentaram às pessoas na história, que pareciam seres humanos, pessoas normais como nós, mas desapareceram, eram anjos. Talvez você já pode ser experimentado por Deus, sendo visitado por um anjo, que foi lá na sua casa e bateu na sua casa e disse: você pode me ajudar? Alô? Toda vez que você for fazer, meu irmão, faça com amor. Faça como se Jesus estivesse na sua frente, você estivesse entregando para Ele, porque Ele disse no Novo Testamento, que você, quando eu precisei me vestir, você foi e me deu roupas. Quando eu estava preso, você foi me visitar na prisão. Quando eu estava nu, você me vestiu. Você lembra desse texto, Jesus falando essas palavras? E aí os discípulos falam: Senhor, mas nós nunca fizemos isso, como o Senhor está falando isso? E Jesus disse: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Eita glória! Eu não sei você, mas eu tenho mais prazer, irmãos, em dar. Eu tenho mais prazer em presentear as pessoas, de dar um presente, do que receber. E eu só posso explicar isso sendo a essência do amor de Deus, porque eu tenho certeza que Deus não se importa em receber, Ele se importa em dar, em abençoar as nossas vidas. Ele cuida de nós. Através das nossas ofertas, a igreja, ela é cuidada, e eu quero encerrar com isso, e assim nós podemos seguir em frente a nossa caminhada, até a vinda de Jesus, cumprindo com a ordem de Jesus de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, e assim nesse lugar, na casa de Deus, reunirmos aqui o seu povo, para que eles possam ser abençoados neste lugar como eu e você somos. Portanto, meu irmão, cuide da casa do Senhor, dê o seu melhor. Se você tem encontrado dificuldades de demonstrar esta obediência, esse amor ao Senhor, através dos dízimos, peça a Deus, porque muitos têm podem ter uma ideia de que o que sustenta a casa do Senhor são as ofertas. Esse é um grande engano. O que sustenta a obra de Deus, a casa do Senhor, são os dízimos. E é exatamente aí que o inimigo quer tentar contra nós.
vai tentar colocar pesos para nós não dizimarmos, para nós, quando percebermos, nossa, já fiz compromisso com o dinheiro e acabei usando o dinheiro que era do dízimo, meu Deus, não consegui fazer o mês passado, não consegui fazer esse mês ainda, e você não está podendo participar desse privilégio de cuidar da casa do Senhor. Nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, através das nossas ofertas, mas através dos nossos dízimos e proporcionalmente ao que você recebe, se todos nós fizermos, nós cuidaremos desta casa e faremos muito mais do que nós temos feito. E aí você deve pensar assim: por que será que o pastor está ministrando esta palavra? Bem, eu sei quando uma pessoa, ela está em falta com o dízimo dela. E o que eu faço diante de Deus quando eu sei, é orar, pedir: Senhor, trabalha no coração. Trabalha no coração. Os irmãos que cuidam da tesouraria, de vez em quando, estão lá: pastor, hoje nós oramos para Deus fazer um milagre, porque entrou muito pouco. E a minha palavra para eles, quando eu tenho a oportunidade de dizer, é: orem, continuem confiando, porque o nosso Deus é fiel e não vai deixar faltar nada. Você pode fazer mais. Comece entregando sua vida a Deus e pedindo: Senhor, usa minha vida como um vaso de bênção nas tuas mãos. Não somente ofertando e dizimando, mas fazendo tudo o que você pode, que vier ao teu alcance. Ontem tivemos aqui a rede de casais. Tivemos aqui nossos irmãos Maico e Regi, a tarde toda. Logo depois do meio-dia, talvez, até a tarde, preparando o ambiente, lembrancinhas, se importando, sem pedir nada, sem cobrar nada. Embora eu já falei para eles me darem o valor que eu quero ajudar, não me deram ainda. Mas nós tivemos também a irmã Adriana, sua mãe, que foi lá, intercedeu pela mulher, preparou aqueles vasos bonitos, aqueles pratos bonitos, para poder servir um alimento gostoso, enfeitar uma mesa bonita. A Andressa trouxe o caldo de, como é que chama? A vaca atolada, né? É o caldo de mandioca, melhor, né? Mais bonito, né? Caldo de mandioca, num richoto todo bonito, com foguinho embaixo, coisa de excelência. É assim, isso demonstra o nosso amor, nosso interesse. Não é só falando de dinheiro, de dízimo, de oferta, mas é falando de dedicação, de você ser voluntário na obra do Senhor. O que você pode fazer? Eu entrei aqui no quartinho aqui do trocador dos bebês, o armarinho nosso está quase no chão. Talvez uma criança, sem saber, subiu ali em cima, e o armário, o marceneiro que fez, provavelmente não é bom. Péssimo marceneiro, é que Deus já mandou um aqui, que esse é bom. E aí o armário cedeu, eu estava olhando e falei: não posso deixar isso aqui muito tempo, pode causar um acidente. Mas são coisas que nós vamos vendo e nós podemos fazer. Alguém pensou: poxa vida, eu vou fazer uma oferta especial, vou comprar um bebedouro para a igreja. Pôde fazer, talvez com dificuldade, mas pôde, foi lá e fez. Entende, querido? Mas tudo isso entra como oferta, você não pode tirar do dízimo, senão você vai fazer errado e vai trazer dificuldades para a casa do Senhor.